Olá, pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua família, sua vida e tudo que te pertence. 2024 é o ano dele aqui. O que você ligar, o que você abrir, ninguém vai fechar. O que você fechar, ninguém vai abrir. Quando nós ligamos qualquer coisa na terra, concordamos, isso é feito por nosso Pai, está nos céus. Ocupe o seu lugar. Descruze os seus braços. Confie na sua fé. A sua fé na palavra de Deus é poderosa. A sua fé na palavra de Deus pode fazer milagres. A sua fé na palavra de Deus produz milagres. Descruze os braços e faça alguma coisa. Ocupe o seu lugar. Quem fica olhando para o vento, não semeia. Quem não semeia, não colhe. Quem fica esperando o tempo certo, o tempo não sei o quê, de repente ele nunca vai chegar. Quem fica de braço cruzado não faz. Descruze os braços. Semeie. O Senhor disse assim, que até aquele que semeia e lança sua semente sobre muitas águas, um dia colhe. Eu já vi lançar semente na terra. Abrir a cova, colocar a semente, fechar e cuidar. Mas lançar sobre um terreno alagado, aprendi foi na Bíblia. Não me lembro de ver isso nas técnicas de agricultura. E o Senhor disse, mas até esse colhe. Eu que semeia chorando, colhe também. Com alegria. Mas o que não faz nada, só chora. O que fica esperando cair do céu, só vai ficar esperando, frustrado, e o tempo vai passando. Haja pela sua fé. Ocupe o seu lugar. O seu lugar é um lugar alto, sobe lá. Se você não der esse passo, alguém vai dar e vai tomar o teu lugar. Tem gente ocupando o teu lugar. Vamos lá, vamos mexer. Quantas oportunidades foram dadas a você e você ficou com medo e não fez o que tinha de fazer? Se acovardou. A covardia é espírito do diabo. A coragem é espírito de Deus. A coragem é de Deus. A covardia não é. Eu não dei a vocês o espírito de covardia. Eu dei de coragem. Haja, ocupe o seu lugar. Jesus, lá em Lucas 4, versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus pegou o livro no dia de culto, era o texto de Isaías, e ele leu. Deus e o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque ele me enviou para a atitude, aos braços descruzados e não cruzados. Proclamar liberdade, recuperação das vistas, pregar boas novas, libertar os oprimidos. Então ele leu tudo isso. 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico. Cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom.
Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente o Naamã, sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por ele e atirou-se. Conta-se que nessa sinagoga existia uma cadeira, como se fosse uma espécie de trono, numa posição mais alta, reservada para o rei Jesus, o Messias, para o Messias quando viesse. Ninguém ousava tocar na cadeira, sentar na cadeira, afinal de contas, ela estava ali aguardando o Messias. Pois no sábado, Jesus me leu o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, trazer vista aos cegos. Leu aquele texto e ocupou o lugar dele, sentando na cadeira. Ninguém ousava sentar. Aquilo causou um choque generalizado. E ainda vem e diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. A consequência foi terrível. Porque enquanto aqueles homens, por um lado, estavam admirados com as palavras dele, com a graça que saía da boca dele, a unção e o poder, a sabedoria, o outro lado dizia: ele não passa de um filho de um carpinteiro. Nasceu aqui, ó, a gente sabe quem é o pai dele. Conhecemos a família dele. E aí, o pegaram e tentaram jogá-lo precipício abaixo. Imagina a cena, uma multidão arrastando o homem pelos braços, gritando palavras de ordem, chamando ele de tudo quanto é coisa ruim, indo para matá-lo. Quando você ocupa o seu lugar, coisas assim podem acontecer. Mas Deus agiu e Jesus escapou ali do meio deles, eles nem viram. Cadê Jesus? Sumiu, desapareceu, evaporou. Eles estavam levando para matá-lo, jogando do precipício, mas ele desapareceu, saiu no meio deles, ninguém viu Jesus. Um milagre aconteceu ali. E naquela região, a região onde ele nasceu, ele não pôde operar muitos milagres. Senhor, faz aquilo que o Senhor fez em Cafarnaum, faz aquilo que o Senhor fez em muitos lugares. Mas não fez. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa. Jesus disse. E Jesus ainda falou: olha, gente, vocês sabem que no tempo de Elias, embora tivesse muitas viúvas em Israel, Deus mudou ele para a viúva de Sidom. No tempo de Naamã, de Eliseu, tinham muitos leprosos, mas foi o sírio que foi purificado. Nenhum judeu, nenhum israelita foi purificado. E aí? Aconteceu a mesma coisa aqui? Pior, quiseram matar. Mas eu trago essa palavra para que você ocupe o seu lugar. Para que você se sente no lugar que é seu. Para que você suba para a posição que é sua por direito, à luz da palavra de Deus. E se isso me custar a vida, que custe. O meu lugar é meu lugar. E se isso me custar não sei o que custe. Eu tenho um lugar, eu tenho que ocupar esse lugar. Não vou me acovardar. Se Jesus se acovardasse, não era Jesus. Imagina Jesus: ai, o que vão pensar se eu sentar nessa cadeira? E se eles tentarem me matar? E se isso, e se aquilo? Fez o que tinha de fazer. Faça o que você tem que fazer. A sua fé não vai te envergonhar. Jesus falava o que tinha de falar. E ia onde tinha de ir. Se levantava quando tinha que se levantar. Se sentava onde tinha que se sentar. Essa chama que arde no teu coração e que te cobra uma postura, te impulsiona para fazer algo, é pela palavra de Deus, vai e faça. Mas o que vão pensar? O que vão dizer? Faça o que tem que fazer.
Ocupe o seu lugar. Suba. Suba. E ocupe o seu lugar. A fé sem obras é morta. A fé, ela só produz se ela tiver obras. Aqueles que oram, passem a agir também. Os que intercedem, cruzem os braços, passem a agir também. Os que cantam, adoram e louvam ao Senhor, ajam também. E os que pregam, mais ainda, ajam também. E se não der certo, o que a sua fé diz que vai dar certo? Confia nela. Jesus disse, hoje se cumpre as Escrituras. Eu sou o Messias. Era o que ele estava falando, essa cadeira é minha. Tentaram matá-lo, mas não aconteceu isso. Não naquele dia. E ele saiu pregando o Evangelho, operando milagres, e se tornou o Jesus que nós conhecemos. Se torne quem você tem que se tornar. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que foram movidas por um espírito de inconformismo. Débora, Neemias, Gideão, Moisés, Paulo, e agiram na fé. Poderiam ter continuado suas vidas esperando algo acontecer, mas havia algo dentro delas. E elas tinham que fazer alguma coisa, e acabaram fazendo, e foi um milagre atrás do outro. Davi e tantos outros. Você se levante, seja encorajado por essa palavra, e faça o que tem que fazer, ocupando o seu lugar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, continue falando aos corações. Que todo espírito de covardia, de dúvida, de medo, caia por terra. Que as preocupações que cegam muitas pessoas caiam por terra. Que as muitas ocupações que distraem outras pessoas caiam por terra. Nosso Deus não dorme, não cochila, não fecha os olhos sequer. Nosso Deus não cruza os braços, mas trabalha sem parar. Não tira nem um cochilo. Nosso Deus não é um Deus inerte, não é uma estátua, não é feito de gesso, de ouro, de prata. O nosso Deus não está no encanto. O Senhor está de braços abertos, com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos, os olhos atentos. Nada passa desapercebido e agindo poderosamente. Que nós sejamos seus imitadores, de olhos abertos, ouvidos atentos, braços abertos, passos firmes, agindo nessa terra, fazendo alguma coisa, em nome de Jesus. Uma excelente noite a você, um forte abraço, graça e paz.